Olá a todos, me chamo Gabriel Almeida e vou apresentar o projeto final da disciplina Linguagens Formais e Autômato, ministrada pelo professor Antônio Augusto Chaves, com o tema Expressões Regulares e DPI, Segurança de Redes através da Inspeção Profunda de Pacotes, elaborado em conjunto com a minha dupla Wallace Costa. Bom, iremos passar pelos seguintes tópicos nessa apresentação. Vamos falar sobre o contexto cibernético no Brasil, exploraremos os fundamentos abordados na apresentação, como expressões regulares e DPI, abordando alguns exemplos básicos. Abordaremos alguns exemplos de como o regex pode ser aplicado na inspeção de pacotes. Falaremos também sobre desafios e limitações de aplicação dessa técnica e exemplos de casos de uso. Em 2022, o Brasil sofreu com mais de 100 bilhões de tentativas e ameaças de ataques cibernéticos, segundo o levantamento da empresa de segurança cibernética Fortinet. Esse número representa cerca de 30% dos casos registrados em toda a América Latina e Caribe, que somaram mais de 360 bilhões. O phishing, comum em e-mails falsos que disseminam malwares, capazes de acessar máquinas remotamente, continua sendo o vetor principal desses tipos de ataque. Mas como que, através de expressões regulares, a gente consegue identificar esses ataques sofridos através do tráfego de pacotes? Primeiro, vamos observar alguns fundamentos para a gente poder entender esse tipo de técnica. Começando pelas expressões regulares, elas são usadas para definir padrões em strings que permitem a detecção de correspondências. Esses padrões são formados por literais e metacaracteres que representam classes de caracteres. Repetições de sequências. As expressões regulares são amplamente aplicadas para validação de entradas, buscas em textos, manipulação de dados e, no caso do DPI, para verificar dados traficando em redes. Aqui, abordando a sintaxe comum de expressões regulares, o bastante circunflexo correspondendo ao início de uma string, o cifrão ao final de uma string, esse outro corresponde a qualquer dígito, esse quarto corresponde a uma ou mais ocorrências do padrão anterior, e o seguinte corresponde a qualquer um dos caracteres dentro do colchetes, A, B ou C nesse caso. Um exemplo simples de regex seria esse abaixo, Ele, no caso, ele está detectando URLs que começam com HTTP ou HTTPS, de acordo com a expressão regular definida. E em redes de computadores, expressões regulares podem ser usadas para buscar padrões específicos em pacotes de dados, como sequências de bytes que indicam um protocolo específico ou início de uma requisição maliciosa. Falando agora sobre Deep Packet Inspection, o DPI é uma técnica avançada, que vai além da inspeção de cabeçalhos de pacotes para examinar o conteúdo dos pacotes de dados em tempo real. Isso permite a análise profunda do tráfego, pois identifica não só o tipo do protocolo, mas também os dados da aplicação transportada, e enquanto métodos convencionais de inspeção analisam apenas os metadados de um pacote. O DPI ele pode avaliar o conteúdo completo para detectar ameaças, violações de políticas ou até com padrões de comportamentos anômalos dentro da rede. O DPI ele atua em diferentes camadas, principalmente na camada de aplicação, permitindo uma análise detalhada dos protocolos. E alguns exemplos de aplicações de DPI fica como prevenção de intrusões, onde é identificado padrões maliciosos dentro de pacotes e assim bloqueando ataques, É o controle de tráfego, priorizando pacotes de acordo com o tipo de conteúdo. Filtragem de conteúdo, bloqueio de acesso a sites ou serviços específicos, com base nos padrões detectados. Falando um pouco agora de como a gente consegue aplicar as expressões regulares no DPI. As expressões regulares são uma ferramenta crucial para a análise de pacotes realizada pelo DPI. Elas permitem definir padrões específicos, como a gente viu anteriormente, que indicam comportamentos suspeitos ou uso de protocolos inadequados. Vendo aqui um exemplo no contexto de redes, a gente consegue imaginar um ataque de SQL injection, que vai tentar explorar vulnerabilidades de injeção em uma aplicação web. Nesse cenário, o invasor pode tentar enviar uma consulta maliciosa como parte de uma requisição HTTP. Então, um sistema DPI com expressões regulares pode inspecionar o conteúdo dos pacotes HTTP e detectar strings que indiquem a tentativa de injeção. Por exemplo, vamos supor que um atacante tenta injetar uma consulta maliciosa através de um formulário de login, como o seguinte. Ele dá um select ali, from user where username admin, ele coloca esses outros strings em conjunto da requisição. Então, o que está acontecendo nessa consulta? O atacante forneceu o valor admin no campo de nome do usuário, um símbolo de dois hífens, é um comentário em SQL que faz com que o restante da consulta, a parte end, password igual password, seja ignorado. Com isso, a consulta efetivamente vai retornar, ela se torna só o select all from users where username igual admin. Ou seja, o atacante pode fazer login como admin sem precisar fornecer uma senha válida. Como o padrão regex identifica isso, esse padrão ele vai detectar alguns dos sinais mais comuns de injeção SQL, como
segue aqui, né? O primeiro vai corresponder a uma aspa simples, frequentemente usada para quebrar uma string em SQL. O segundo corresponde a um comentário SQL, que pode ser usado para ignorar a parte da consulta, como no exemplo acima. O terceiro corresponde a comentários multilinha, e também podem ser usados para injeções mais sofisticadas, né? E o quarto corresponde a uma tentativa de lógica, né, de comparação, como OR, 1 igual a 1, e que é usado para forçar uma condição sempre verdadeira. No exemplo de ataque, o segundo padrão seria acionado, pois a consulta contém esses dois hífens, né, que é utilizado para comentar o restante da linha e manipular a consulta SQL. E quando o DPI detecta um pacote contendo esse padrão, ele pode bloquear ou sinalizar o pacote como suspeito, prevenindo que o ataque alcance o servidor da aplicação. Outro exemplo seria a detecção de malware, que as expressões regulares podem ser utilizadas, né, para reconhecer strings de código malicioso ou assinaturas que foram previamente identificadas desses malwares. Então a gente consegue imaginar que um atacante esteja tentando explorar uma vulnerabilidade de uma aplicação, né, web, ao acessar URLs específicas, como /admin ou /login, para ganhar o login de acesso a dados sensíveis. Então eles podem tentar usar uma requisição HTTP parecida com essa daqui, né, utilizando o GET. Então, como que o regex vai identificar, né, esse tipo de ataque? Esse padrão aqui do regex, ele vai detectar, no primeiro aqui, ele detecta correspondente a métodos HTTP GET ou POST, né, que são comumente usados para acessar páginas web. O segundo corresponde a URLs, que contém o admin ou login, endpoints comuns, né, que podem ser visados por ataques automatizados. E o terceiro corresponde à versão do protocolo HTTP, 1.0 ou 1.1. Então, nesse exemplo, a requisição é um GET para o endpoint admin, e o primeiro padrão ali, ele seria acionado, né? Esse padrão identifica tentativas de acessar URLs críticas, né, como admin ou login, e são comumente aí alvos de ataques. O regex ele pode ser configurado para monitorar esse comportamento e bloquear requisições que comportam o padrão, identificando aí possíveis ataques, né, antes que até que eles ocorram. Além disso, essa técnica pode ser usada para monitorar atividades incomuns, né, como tentativas de login a partir de endereços de IP desconhecidos ou até fora de horários de operações comuns da empresa. A respeito de desafios e limitações, o primeiro seria desempenho e latência, né? O DPI é uma técnica que exige um processamento intensivo, já que ele inspeciona cada pacote individualmente, inclusive o conteúdo. Então, adicionar expressões regulares à equação pode aumentar significativamente a latência de rede, especialmente se os padrões forem complexos e aplicados a grandes volumes de tráfego de dados. Escalabilidade, conforme o volume de tráfego aumenta, né, o DPI com regex enfrenta dificuldades de escalabilidade. E expressões regulares complexas também, né, podem causar altos tempos de processamento, levando a problemas na inspeção em tempo real. Algumas soluções existem para isso, né, como o paralelismo, dividindo a carga de inspeção em múltiplos núcleos, e também a filtragem em camadas, né, aplicando o regex apenas após uma triagem inicial que identifique padrões básicos, né, ou menos custosos de verificação. E também criptografia, que é um outro desafio, né, nesse contexto, pois muitos protocolos, né, como o HTTPS mesmo, usam criptografia ponta a ponta, o que impede que o DPI inspecione o conteúdo dos pacotes. Mesmo que o cabeçalho de um pacote possa ser inspecionado, né, o conteúdo em si ele fica inacessível e acaba limitando, né, a eficácia da utilização do DPI. Alguns outros exemplos, né, de casos de uso, primeiro seria firewalls e sistemas de prevenção de intrusões, né, o IPS. Os firewalls de próxima geração e os sistemas IPS utilizam expressões regulares no DPI para identificar e bloquear ameaças em tempo real, além de detectar ataques como SQL injection ou regex. As regex podem ser usadas, né, para identificar acessos não autorizados a endpoints críticos. O controle de tráfego e qualidade de serviço, QoS. O DPI com expressões regulares também é usado para identificar o tipo de tráfego e aplicar políticas de qualidade de serviço. Por exemplo, pode-se priorizar o tráfego de videoconferência, né, sobre o download de arquivos. E filtragem de conteúdo em redes empresariais. Empresas utilizam DPI para filtrar conteúdo e garantir a conformidade com políticas internas, né? Por exemplo, expressões regulares podem ser aplicadas para bloquear sites ou serviços específicos, como redes sociais, ou monitorar o uso de palavras-chave confidenciais que estejam sendo buscadas através da rede, né? É isso, algumas referências bibliográficas que utilizamos, e muito obrigado.